Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui hoje para o nosso terceiro vídeo de 4 dessa série de questões aí da Encab-Fucab, legal? Focado para vocês que vão fazer a prova da Polícia Militar aqui de Santa Catarina, legal? Eu sou o professor Guilherme Pinho e se vocês tiverem interesse em ver os outros dois vídeos que eu já gravei, vão estar aí no link aí embaixo que o pessoal do EAD vai deixar para vocês. Maravilha? Hoje o nosso assunto é fortíssimo, é argumentação. No vídeo que eu gravei falando aí da análise da banca, do que ela já tinha cobrado, eu comentei que é um dos assuntos mais fortes para a prova e hoje nós vamos ver 3 questões, tá bom? Venham comigo, vamos lá. Uma questão um pouquinho mais antiga, de 2013, mas eu achei bem interessante de trazer para vocês. Quer ver? Ó? Se é verdade que alguns engenheiros são calculistas e que nenhum pedreiro é calculista, então também é verdade que... Bom, pessoal, essa aqui é uma questão que nós dizemos que é de diagramas lógicos, tá? Que a gente trabalha com bolinhas, com conjuntos. Então tem até um pouco a ver ali com aquele conjuntos, operações com conjuntos, problemas com conjuntos que ele trouxe no edital também. Maravilha? Primeiro eu quero lembrar para vocês o seguinte, ó, como é que eu faço a representação em conjunto do todo, né? Que a gente diz todo A é B, tá? Ó, fazendo uma revisãozinha. O todo A é B é uma bola dentro e outra fora. Ó. Todo A é B, sendo que o que aparece primeiro fica na bolinha de dentro, tá? Ó. Aí tem a representação do nenhum A é B. Como é que eu faço esta representação? Nenhum A é B são bolas separadas, né? Ó, porque nenhum dos A's são B's, então não pode ter nada em comum. São conjuntos que nós chamamos de disjuntos, tudo bem? Agora, tenho também o algum A é B, tá? Então assim, ó, como é que eu faço a representação do algum? Pessoal, aqui tem que acender uma luz de alerta, tá? Porque tem várias representações possíveis. A mais famosa delas é assim, ó, algum A é B, né? Basta que tenha uma intersecção que ela está certa. Algum A é B, eu não sei quantos, mas pelo menos um, tem que ter um pouquinho de coisa junto. Maravilha? Tem outras representações possíveis, por exemplo, que seriam assim, ó, algum A é B. Ó. Ah, mas aqui todos os A são Bs, mas algum A é B, no caso todos, tá? Então tem várias representações possíveis, poderia ser assim também, ó, tá? O B aqui e o A lá, algum A é B também, no caso aqui todos os B são A's, enfim, aqui tem uma infinidade de representações, por isso que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Mas qual delas que a gente vai focar, né, sempre que falar no algum, essa primeira, tudo bem? Então, ó, todo A é B, nenhum A é B, algum A é B. Relembradas as representações, vamos para a questão que vocês têm aí. Nessa questão ele dá 2 sentenças para a gente colocar aqui com as bolas, tá? A primeira que ele dá ali tem o algum e depois tem o nenhum. Minha dica, tem o algum, tem o nenhum, por qual deles que a gente começa? Pelo nenhum, né? Que a gente chama que é um quantificador universal. Tanto nenhum quanto todo são as primeiras opções que a gente vai trabalhar escrevendo. E aí deixa o algum para depois, tá? Então, ó, começando pelo nenhum pedreiro é calculista. Então vamos fazer aqui, ó, uma bolinha para o pedreiro e uma bolinha para o calculista. Ó. Nenhum pedreiro é calculista. Bolas separadas, um não tem nada a ver com o outro. Agora, alguns engenheiros são calculistas. Então, alguns engenheiros são calculistas, ó, seria uma representação possível, alguns engenheiros são calculistas, né? Eles têm alguma coisa em comum. Feita essa representação, vamos para as respostas. Quem sabe assim a gente já consegue resolver a questão, tá? Então, assim, então também é verdade que nenhum engenheiro é pedreiro. Ó, maravilha, ó. Parece que aqui nenhum engenheiro é pedreiro. Marca essa e vai para a próxima? Aqui vocês têm que ter cuidado. Quer ver só? Nenhum engenheiro é pedreiro, por esta representação está correta. Agora vamos adiante, quer ver? Algum engenheiro não é pedreiro. Opa, tá vendo que aqui continua certo ainda? Então a gente já teria 2 alternativas que seriam um gabarito da questão, né? Agora vamos ver se a gente consegue eliminar. Ó. Algum pedreiro é engenheiro. Ó, algum pedreiro é engenheiro. Ó, como não tem nenhum engenheiro que é pedreiro desse jeito aqui, então essa daqui já estaria falsa. Então essa a gente elimina, realmente, tá? Falsa, letra C eliminou. Algum engenheiro é pedreiro. Algum engenheiro é pedreiro. Tem por esta representação algum engenheiro que é pedreiro? Então, por essa representação, a gente já vê que essa daqui também está falsa. E aí diz assim, ó, nenhum pedreiro é engenheiro, ó. Nenhum pedreiro é engenheiro. Opa, por essa representação, essa daqui também é verdade. Agora, olha só, pessoal, o que aconteceu? A C e a D a gente já conseguiu eliminar. Agora, a A, a B e a E,
Todas as três, de acordo com essa representação que eu fiz, estão corretas. Aí lembra que eu falei para vocês? Quando tem o algum, a gente tem que acender a luz de alerta, porque tem mais de uma representação possível? Então, olha só, essa daqui, digamos, seria a representação 1, ó, tá? Vou botar aqui, ó, representação 1. Agora, vamos botar aqui embaixo uma segunda representação que também vai estar correta de acordo com o enunciado. Ó. Então, a gente começa pelo nenhum, ó. Nenhum pedreiro é calculista, tá? Agora, a primeira frase, alguns engenheiros são calculistas. Essa daqui é uma representação possível, ó, tipo engenheiro 1. Mas uma outra representação possível seria isso aqui também, ó. Engenheiro 2. Porque algum engenheiro é calculista? Sim ou não? Sim, ó, esses aqui são alguns engenheiros calculistas. Mas, por mais que alguns sejam calculistas, em nenhum momento ele deixou claro se poderia ou não ter engenheiros que não sejam calculistas, tá? E também não falou nada de não poder ter engenheiro que não seja pedreiro. Então, se não foi falado nada, a gente tem que admitir a possibilidade de isso existir, para poder avaliar a questão. Poderia existir engenheiros que são pedreiros, tá? Agora vamos lá. Nenhum engenheiro é pedreiro. Nenhum engenheiro é pedreiro? Aí é falso, né? A gente vê aqui que pode ser que tenha algum engenheiro que seja pedreiro. Algum engenheiro não é pedreiro. Sim, ó, tá vendo aqui, ó? Algum engenheiro não é pedreiro. Então, até agora a gente eliminou a letra A, mantemos a letra B. Vamos para a letra E, ó. Nenhum pedreiro é engenheiro. Olha, pessoal, nessa daqui nenhum pedreiro era engenheiro, mas nessa daqui a gente vê que pode ser que tenha algum pedreiro que seja engenheiro, tá? Então, percebemos que eliminamos mais uma, ficamos então só com gabarito letra B de bola, tá bom? Então, vai aparecer aí para vocês que o gabarito é a letra B. Então, ressalto aqui o seguinte, quando aparece esse alguns, a gente tem que ficar atento que pode ter não só uma, como 2, ou 3, ou 4 possibilidades de escrita disso aqui. Tá? Só para complementar, esse conjunto dos engenheiros poderia ser feito assim, ó, pedreiros não são calculistas, tá? Nenhum deles é. E ó, essa de alguns engenheiros são calculistas poderia ser assim também, ó, tá? Alguns engenheiros são calculistas, ó, alguns são. No caso aqui, nesse caso aqui, todos os pedreiros são também engenheiros, tá? Ele não falou nada, então isso poderia vir a existir. Tá bom? Mas a ideia é ir montando as representações na medida que for necessário para poder eliminar as alternativas. Maravilha? Legal? Vamos então para uma próxima questão aí. Ainda dentro de argumentação, tá? Só que agora a gente vai mudar o tema que a gente vai estar estudando. Agora, ao invés de diagramas lógicos, nós vamos trabalhar aí com premissa com conectivos, tá? Mais uma questãozinha da FUNCAB, porém um tópico diferente do edital de vocês. Diz assim, ó. Carla participa do projeto Mulheres na Construção ou João é pintor. Se Paulo é azulejista, então Mário não é professor. Se João é pintor, então Mário é professor. Sabendo que Paula é azulejista, pode-se afirmar corretamente que... Então ele dá algumas premissas, algumas ideias iniciais para a gente e pode-se afirmar corretamente que... O que se pode concluir a partir daquilo ali? Tá? Então, a argumentação nada mais é do que isso, é dado algumas premissas, algumas ideias, como na questão anterior, e a gente tem que ver a que conclusão a gente pode chegar. Maravilha? Agora, para resolver uma questão dessa, o que é, digamos assim, um fundamento básico que a pessoa precisa ter? Ela precisa ter a ideia dos conectivos e da tabela verdade bem forte. Quando o E é verdade, quando que o ou é verdade, quando que o se então é verdade ou falso, né? Depende de como a pessoa aprendeu. Quando que o se e somente se é verdade ou falso. Maravilha? Então isso tem que estar firme para vocês. Como aqui é uma ideia de revisar, de fazer questões já um pouquinho mais aplicada à prática, vamos direto para a questão e vamos tentando relembrar na medida do possível, tá? Para aqueles que têm dificuldade, nosso curso está aí, com certeza vai ser visto com muito mais calma. Maravilha? Ó, começando lá, Carla participa do projeto Mulheres na Construção ou João é pintor. A ideia é pegar essas premissas aqui e reescrever com conectivos, né? Premissa com conectivos. Então diz assim, ó, Carla participa do projeto Mulheres na Construção ou João é pintor. Ó. Então, Carla participa ou João é pintor. Tá? Quando a frase tiver caráter afirmativo, ela fica só a letrinha. Quando tiver um caráter negativo, tipo não é ou não faz, aí eu ponho a negação. Se Paula é azulejista, então, ó, se Paula é azulejista, então Mário não é professor. Ó, então, não Mário. Se João é pintor, falou de novo aí do João, se João é pintor, então
Mário é professor. Então, M. Sabendo que Paula é azulejista, sabendo que Paula, né, P de Paula, é azulejista, pode-se afirmar corretamente que... Então, pessoal, como é que se resolve uma questão de premissa com conectivos? A gente monta a forma dos conectivos aqui, né? Um empilhadinho embaixo da outra, uma sentença embaixo da outra. A gente vai admitir tudo como se fosse verdade, independente se realmente aquilo existe. Admite-se como verdade e vai tirar as conclusões aqui embaixo. Tá? Então, por onde que a gente começa? Olha só, para o ou, para o se então e para o se então serem verdades, tem 3 casos possíveis. Não ajuda muito. Agora, essa daqui é uma premissa simples, tá? Uma proposição simples. Então, ela já é verdade. Então, aqui eu começo atribuindo valores, né? V. Maravilha? Então, eu já sei que Paula é azulejista. Isso é verdade. Ó, onde tem o P de Paula, eu coloco o verdade também. Ó. Maravilha? E aí vou pensar da seguinte forma. Ó, essa daqui. Para que o se então dê verdade... Considerando que a primeira já seja verdade, a segunda obrigatoriamente também tem que ser verdade, né? Porque quem já estudou a lógica, lembra que quando é que o se então é falso? Quando a primeira é verdade e a segunda é falsa. Maravilha? Para aqueles que já viram o nosso curso, macetão aí do Vera Fischer mata facinho essa ideia. Então, ó, verdade a primeira, para dar verdade no final, a segunda também tem que ser verdade. E aí, se não M é verdade, é porque M é falso. Se M é falso, para que dê verdade no final, qual é o valor dessa daqui? Obrigatoriamente tem que ser falso. Porque, como eu falei antes, se a primeira dá verdade e a segunda dá falso, isso vai dar falso. Como eu já sei que tem que dar verdade, tem que dar as duas falsidades. Tá? Então, ó, J falso, então J também é falso. Se essa daqui é falsa, o ou para dar verdade, quando é que o ou é verdade? Quando pelo menos uma for verdade. Veja, pelo menos uma. Se essa daqui já é falsa, eu tenho que ter pelo menos uma verdade. Então, obrigatoriamente, essa daqui se manifesta como uma verdade. Tudo bem? Feita a dedução a partir aí da lógica da tabela verdade de cada conectivo, a gente vem aqui e tira as conclusões. Só lembrem que a gente conclui o que é verdadeiro. Tá? Ó. Conclui o que é verdadeiro. Como assim? Ó? É verdadeiro que Carla participa, que C... se é falso que João é pintor, então é verdade que João não é pintor, tá? P de Paula, Paula é azulejista, então P. Que mais que tem aqui? Ó, o M, ó, é verdade que não M, então aqui não M. Maravilha? Agora, as alternativas que são trazidas lá, né, na questão para vocês. Ó, letra A diz Carla participa e João não é pintor. Tá, ó, não J. Vamos ver o que acontece. Ó. O C tem valor verdadeiro e João não é pintor também tem valor verdadeiro. Então, V e V vai dar V. Porque quando é que o E é verdade? Quando as duas proposições são verdade. Quando as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Maravilha? Então já achamos o nosso gabarito e aí está na letra A. Fechado? Questão de premissa com conectivos para vocês. Essa um pouquinho mais tranquila, porque a gente tem o que nós chamamos de uma premissa simples, né? Uma proposição simples. Sempre que tiver uma proposição, uma premissa simples, é por lá que a gente começa. Tá bom? Indo adiante aí, fazendo essa última questão desse nosso terceiro bloco de 4. Uma questão de premissa com conectivos também, um assunto muito forte aí para cair na prova de vocês. A banca Funcab Incab, quando resolve fazer uma questãozinha bem elaborada dessa matéria, ela consegue, tá? Inclusive até mais difícil que algumas outras bancas mais tradicionais. Então vamos lá. Ó. Se Felipe é nadador, então a Aline não é maratonista. Ou a Aline é maratonista ou Gustavo é tenista. Se Paulo não é jogador de futebol, então Felipe é nadador. Ora, nem Gustavo é tenista, nem Inácio é judoca. Logo, o que a gente pode concluir? Então, mais uma vez, uma questão de argumentação, traz algumas premissas, algumas ideias iniciais, e a partir delas a gente tem que conseguir logo concluir alguma coisa, tá? Então, ó, transformando o que está escrito, né, no logiquês aqui, se Felipe é nadador, então Aline não é maratonista, não Aline. Ou Aline é maratonista, ou Gustavo é tenista. Se Paulo não é jogador de futebol, então não Paulo. Então Felipe é nadador. F.
Podem observar que eu sempre uso a mesma letra para o Felipe, porque Felipe sempre é nadador, né? Então, tendo F falando de Felipe, já sei que ele vai ser sempre um nadador. Ora, nem Gustavo é tenista, nem Inácio é judoca. Pessoal, essa questão aqui já foi cobrado mais de uma vez, esse tipo de questão pela banca de vocês, que é assim, ó, é o nem A, nem B. Para nós da lógica, tá? O nem A nem B, como é que é a frase, pessoal? O nem, ó, tipo, nem isso, nem aquilo. Quer dizer, as duas coisas não acontecem. Então, isso aqui é a mesma coisa que um conectivo E, porém com as duas proposições negadas. É tipo, não A e não B. Tá? Então, o nem é a mesma coisa que o conectivo E, porém as duas proposições elas aparecem negadas. Tá? Então, vamos escrever aqui, ó, até em outra cor. Ora, nem Gustavo é tenista, nem Inácio é judoca. Ó. Então, nem Gustavo é tenista e nem o Inácio é judoca. Aqui, ó. Fechou? Então, ó, isso aqui é um filezinho para a banca de vocês. Já apareceu várias vezes, tá? Ó, o nem A nem B é a mesma coisa que não A e não B. Tá? Isso aqui é igual. Falado isso, vamos aí para a questão fazer a dedução. Lembrando que para eu poder fazer a dedução, eu tenho que admitir todas as premissas como verdade, independente se elas são verdade na realidade, se aquilo realmente existe ou não, tá? E aí vamos começar julgando, atribuindo os valores lógicos aqui às nossas premissas. Maravilha? Por qual delas eu começo, professor? Bom, na questão anterior a gente tinha uma premissa simples, né? Aí é por ela que começa, é bem mais tranquilo. E quando tem só conectivos, por qual deles que a gente começa? Aí tem que fazer uma opção, né? O se então, o ou e o se então tem muitas possibilidades de dar verdade. Agora, por que verdade? Porque eu quero, né, que dê verdade no final. Agora, o e só tem uma possibilidade de dar verdade. O e é verdade quando as duas são verdades. E é por aqui que a gente vai começar então, ó. Essa daqui vai ter que ser verdade e essa também vai ter que ser verdade. Ó, se não G é verdade, é porque G é falso. Se não I é verdade, ó, pode ver que não tem outra para distribuir. Então, por enquanto, deixa assim. Agora, o ou é verdade quando? Veja, o ou é verdade quando pelo menos uma for verdade. Agora, o ou, que a gente diz que é o ou exclusivo, ele é verdade quando apenas uma for verdade. Apenas uma. Então vejam, se aqui já tem falso, eu tenho que ter obrigatoriamente essa daqui verdade para que dê verdade no final. Agora, se o A é verdade, o não A é falso. Agora, eu quero que dê verdade no final. O se então é falso quando a primeira é verdade e a segunda é falsa. Então, se eu quero que dê verdade no final, aqui obrigatoriamente eu vou ter que ter uma falsidade. Tudo bem? Ó, se o F é falso, é porque o F aqui também vai ser falso. E se essa daqui é falsa e eu botar a verdade aqui, aí dá problema, né? Então aqui eu sou obrigado a botar uma falsidade. E lembrem, eu vou sempre concluir o que é verdade, tá? O que é verdadeiro. Então, concluindo o que é verdade, ó, F é falso, então eu concluo não F. O não A é falso, então eu concluo A. O G é falso, então eu concluo não G. O não P é falso, então eu concluo P. Que mais? Ó, o F já foi, o G já foi, o I, ó. O não I é verdade, então eu justamente concluo o não I. Então, ó, feitas as conclusões, né, eu concluo que Felipe não é nadador, que Aline é maratonista, que Gustavo não é tenista, que Paulo é jogador de futebol e que o Inácio não é judoca. Tá? Pegando as alternativas, vamos lá para a letra A. Ele diz assim, ó, se a Aline é maratonista, então Felipe é nadador. A Aline é maratonista, é verdade. Felipe nadador é falso. Verdade, então falso é falso. E ele, quando fala logo, quer que a gente conclua sempre o que é uma verdade. Tá? Ó, aqui tem que fazer um joguinho com os conectivos. Então, vamos lá. Paulo não é jogador de futebol, não P, e a Aline é maratonista. Vamos lá, ó. O não P é falso. E se o A é verdade, o A é verdade. Falso e verdade, falso. Vamos aqui, ó, pessoal. Gabarito aqui, ó, vamos lá. Quase chegando no gabarito. Letra C. Paulo é jogador de futebol e Aline é maratonista. Paulo é jogador de futebol? Verdade. Aline é maratonista? Verdade. Verdade e verdade, obrigatoriamente também vai dar verdade. Por quê? O E é verdade
quando as duas proposições que a gente tem são verdade. Maravilha? Pessoal, fechamos aqui então esse nosso terceiro bloco aí de 4 de questões gravadas aí para vocês com foco na ENCAB e FUNCAB. Não deixem de ver o nosso próximo e último bloco com questões de associações lógicas, né? O último dos grandes assuntos a serem cobrados. E o bloco de hoje de argumentação é extremamente importante para a banca de vocês. Maravilha? Desejo a todos aí bons estudos, um abraço e até o nosso próximo vídeo.